Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Novo Nordisk. Eu sou a Carol Braga, atualmente lidero iniciativas de ecossistema e Open Innovation na Novo, e hoje o nosso tema é impacto da tecnologia e inovação no setor de saúde. E para isso, a gente convidou o Rodrigo Correia da Silva, que é o CEO da maior plataforma de otimização de supply chain de produtos médicos e nutrição, a Suprevida. Tudo jóia, Rodrigo? Joia, obrigado por me receber aqui hoje. Imagina, Vamos prazer conversar. é nosso. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que você saiu aí da área de direito e veio para essa parte do supply de produtos médicos, farmacêuticos, de nutrição. Bom, eu comecei como advogado já no setor saúde, né? Logo, foi mais ou menos quando a Anvisa estava sendo criada, lá em 98, 99. E trabalhei minha vida mais ou menos 20 anos nesse setor. E teve uma situação que aconteceu na minha vida pessoal que me sensibilizou para o problema que a gente está lidando aqui na Suprevida. Meu pai, ele teve câncer de intestino, ficou usuário de bolsa de ostomia. E isso foi um transtorno enorme na família, porque é um tipo de produto muito necessário, né, para quem tem essa condição e que não é vendido em drogarias, né? Uhum, O varejo desses produtos é a casa cirúrgica, ou casa do médico, ou casa do enfermeiro, depende do estado. sim. Tem muito pouca presença. Pra você ter uma ideia, 80% dos municípios do Brasil não tem esse tipo de varejo, nenhum. E quando tem, o estoque ele é muito deficiente. Meus pais moram em mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo. Minha irmã tinha que vir para cá toda hora procurar produtos. E aí eu percebi como o varejo é ruim desse tipo de produto. Na época, eu trabalhava para empresas fornecedoras, fabricantes desses produtos. Uhum, Fui conversar com elas e vi que para a indústria isso também era um problema, né? Esse varejo ruim acaba sendo um gargalo de crescimento para a indústria. Então, poxa, uma situação que as pessoas que precisam não têm acesso e a indústria que quer fornecer não tem canal. uhum, Nessa época, mais ou menos 2018, eu encontrei com outro fundador da Suprevida, que é o Fernando Galo. Ele era presidente de uma empresa do segmento, uhum, estava se aposentando e a gente começou a conversar sobre essa situação. sim. E, na época, a gente usou um termo, né? A gente falou, cara, a gente não pode uberizar esse negócio. Essa foi a conversa que a gente teve. E a partir daí a gente falou, cara, acho que dá, né? Tem internet, tem caminhos para resolver isso. A gente começou a estudar o setor e, ao mesmo tempo, desenvolver um modelo de negócio que fosse adequado para o setor saúde, e uma tecnologia que desse suporte a esse modelo de negócio, né? Uhum. Porque saúde é um negócio super sério e a gente entendia que os Super ambientes regulamentado. super regulamentado, trata da vida das pessoas, são produtos, né, muito delicados, então você tem requisitos técnicos de armazenagem, transporte e tudo mais, né, rastreabilidade. Então a gente precisava construir uma coisa que resolvesse o problema usando a internet, mas ao mesmo tempo fosse aderente a esse segmento. Sim. A partir daí a gente começou a construir a Supervida e foi uma situação engraçada, porque eu falei que eu nunca ia trabalhar na empresa, Uhum. né? Quando a gente começou, eu falei: "Olha, então, tá claro, eu nunca vou trabalhar na empresa". E no fim acabei me apaixonando pela empresa, saí da minha outra atividade e estou 100% dedicado aqui hoje. Ah, que bacana. E como que você vê a tecnologia e a inovação impactando nesse ramo, nesse setor, principalmente no de farmacêuticas? Olha, eu vejo que pensando nesse lado, né, do supply chain, a gente tem um desafio na saúde que é a imprevisibilidade, né? Você tem uma situação que a demanda ela até tem alguma previsibilidade epidemiológica, mas está sujeita a fatores externos, né? A gente viu isso na pandemia, né? De Sim. repente surgiu aí um bichinho que fez todo mundo precisar de um monte de coisas que não precisava antes. Precisa ser atendida como urgência, né? Porque se você não atender, a situação da pessoa vai piorar, né? Uhum, Então, você tem imprevisibilidade com urgência. Isso é um baita desafio. De outro lado, o fornecimento ele é engessado pelo regulatório e pelos requisitos técnicos, né? Você uhum, não cria uma indústria farmacêutica de um dia para o outro, você não cria uma distribuidora, um varejista do dia para o outro. Então você tem engessamento de um lado e demanda imprevisível e urgente de outro. Olhando isso, a gente vê que o segmento ele ainda não está preparado para atender essa realidade. Então é muito comum
É você ter situações em que existe a demanda e o fornecimento não consegue acompanhar. Depois a demanda diminui e o fornecimento fica com excesso de Uhum. produto. O que a gente enxerga é que existe tecnologia hoje para fazer esse balanceamento, para que Certo. você consiga ter mais agilidade e não fique com estoques empossados. Então, é justamente isso que a gente na Suprevida está endereçando, e acho que tem outras empresas que estão dedicadas a outras partes do supply chain em relação a isso, mas acho que assim, houve um acordar na pandemia de que isso é um grande problema, Uhum. né? Então, a partir do momento que você tem o grande problema, passa-se a buscar soluções, tanto em nível governamental quanto as empresas privadas, mas na minha visão é a aplicação de inteligência de dados, de processos que sejam adaptados a essa variação de demanda, Uhum. modelos de negócio que talvez precisem ser revistos porque eles não estão adequados a essas necessidades, que vão ser cada vez maiores também, por quê? E, de novo, a pandemia mostrou isso para a gente muito claramente, as necessidades de saúde, elas vão ser cada vez mais voláteis, né? Porque você tem hoje uma migração muito mais fácil das pessoas no mundo todo, isso faz com que todo tipo de doença também viaje muito mais rapidamente entre as Com diversas certeza. jurisdições, os diversos países, e tanto a regulação quanto os agentes econômicos, quanto o serviço público, precisam se adaptar a esse tipo de coisa mais rápido. Então, como que eu me adapto ao imprevisível, tendo mais agilidade? E hoje a tecnologia pode ajudar o sistema a ter mais agilidade. Entendi. E assim, bem nesse caminho, em termos de transformação digital e inovação, quais que você vê que são as principais iniciativas que o setor de saúde tem implementado? Olha, primeiro é um pouco diferente, eu gosto de separar as duas coisas. Acho Sim, que transformação digital, basicamente, é você buscar alavancas digitais para o seu negócio, ou para a sua sim, atividade, porque isso pode acontecer também no setor público, em organizações não governamentais, com né? Isso vale certeza. para tudo, mas é a busca de alavancas digitais que depende, primeiro, de você entender quais são os seus indicadores, entender como é que uma nova tecnologia vai impactar nesses indicadores e fazer um cálculo de retorno, né? Ver, olha, vou colocar uma nova tecnologia, vou fazer com que ela seja utilizada, que é um grande desafio. Muitas vezes tem tecnologia que é colocada, mas não é utilizada, então não dá Uhum, retorno. Então, vou ver tudo isso com tecnologias que existem, que eventualmente eu não estou usando na minha organização, uhum, mas elas estão prontas e maduras e existem no mundo. Isso é um processo altamente necessário, né? certo. Porque existem muitas soluções que podem melhorar muitas organizações. No setor saúde, o que eu vejo? Cada um dos entes do segmento, que é fragmentado, está fazendo isso da porta para dentro. Então, assim, a indústria faz isso, a distribuição faz isso, os serviços de saúde fazem isso, os planos de saúde fazem isso, mas dentro da sua organização. Isso tem melhorado algumas coisas, mas eu vejo que o maior problema do sistema de saúde é a falta de interconexão, Entendi. né? Essa fragmentação gera muita ineficiência. Então, existem outras cadeias de suprimento que são muito mais integradas do que o setor saúde. Então, eu vejo assim, da porta para dentro. Estão sendo aplicadas as novidades aí que podem ser trazidas para cada organização. Existe uma oportunidade na relação entre organizações, Uhum, que depende de você compartilhar informação, que no setor saúde é uma coisa muito restrita, uhum, né? A LGPD trouxe um grau maior de dificuldade para isso também, mas é superável, tanto que tem sido superado em outras cadeias, mas é muito mais cultural, né? entendi. A inovação é outro bicho. A inovação, na minha visão, né? E aí você pode ter inovação incremental ou disruptiva, Sim, né? Mas a inovação é você ou fazer uma coisa nova ou achar uma forma nova de fazer alguma coisa, né? Então, não é transformação digital que é aplicação de coisas que já existem. uhum, Para você conseguir fazer uma coisa nova ou fazer de maneira nova uma coisa que você já faz, você precisa ter uma aceitação do risco.
do risco de que vai dar errado. Uhum. E isso no setor saúde, até pela importância do que a gente lida, né, é vida, Sim, você tem, tanto por obrigação regulatória quanto por cultura, uma aversão ao risco, né. entendi. Então você tem, alguns processos de inovação que são, tradicionais do setor, então, por exemplo, indústria farmacêutica, desenvolvimento de novos produtos. Você tem uma série de cautelas redundantes para lidar com o risco, até que, um novo produto possa, né, ao final, ser lançado no mercado. Indústria de medical devices, idem, não, desenvolvimento de produto. Agora, Uhum. tirando o desenvolvimento de produto em que, existe um processo estabelecido, tradicional, validado para isso, no resto, o segmento ainda é muito averso a risco. Então mistura um pouco assim, risco que afeta o paciente com risco em geral, Entendi. né. E essa aversão ao risco em geral, por vezes, faz com que o segmento acabe se apegando a, né, modelos mentais tradicionais, e Uhum. fica mais difícil a penetração, eh, da inovação. Mas acho que tem surgido algumas iniciativas, né, então, aplicação de inteligência artificial em diagnóstico, por exemplo, é uma coisa que, tem avançado. A própria teleconsulta, né, foi uma coisa que foi muito difícil de ser liberada, foi liberada na base da pressão na pandemia, mas E até da aconteceu. aceitação dos pacientes, né? Aceitação do paciente, aceitação pelo profissional de saúde, Uhum. aceitação, pelos atores econômicos, não diria que é aceitação, mas é você pensar em modelos de negócio adaptados à inovação, porque a inovação Uhum. ela não vai vir só, numa nova tecnologia. A inovação, ela é uma nova tecnologia ou uma nova aplicação da tecnologia existente, aceitação cultural dessa Uhum. novidade e adaptação de modelos de negócio. Sim. Sem essas 3 coisas, a inovação fica só na bancada, ela não vai para o mundo. Então, eu acho que ainda nisso o setor saúde está um pouco atrás de outros segmentos que já estão mais aderentes a esse modelo mental de: "Cara, vamos testar, vamos ver, talvez dê certo, talvez dê errado", desde que não seja uma coisa que afeta o paciente, o tratamento, o Uhum. diagnóstico, a gente poderia experimentar mais. Uhum. Em ambientes seguros, E coisas controlados. que não sejam críticas Sim. para o paciente, né, ou para o Uhum. tratamento, ou para o diagnóstico. Então, a gente está atuando em supply chain, desde que você não, né, danifique o produto, você pode testar modelos novos, você poderia testar modelos novos de pagamento, né, que é um Claro. grande tema no setor saúde, modelos de pagamento. Você poderia testar coisas novas em relação a atendimento do cliente, do profissional de saúde. Então, tem outras coisas na saúde que não são críticas, Uhum. que poderiam ser objeto de mais inovação, mais tentativa, mais teste. Entendi. Mais investimentos nessa inovação, E enfim. teste, né, inovar é testar, né, Hum. porque você vai fazer uma coisa nova, ela pode dar errado, ou ela pode dar errada, você aprender e aí você fazer uma coisa que vai dar certo, ou pode dar errada mesmo e você vê que aquilo ali não serve para Não é aquele nada. caminho. Então, essa cultura da inovação na saúde, ela anda um pouco mais devagar. Ainda é um desafio para a gente, né? Sim, total. E aí, você comentando sobre essa questão da inovação, eu fiquei pensando até no conceito mesmo da inovação, e eu acho que tem uma questão bem crucial, assim, da inovação, que é a questão da cocriação. E aí, Uhum. quando você comenta comigo dessa dificuldade de interconexão entre os atores que estão ali, como que fica essa questão da cocriação aqui, nessa área farmacêutica de É saúde? muito difícil, porque, eh, o passo até anterior à cocriação é o compartilhamento de informação, né, a conversa. Então, os atores, por vezes, no setor saúde, eles têm porque é visto, né, como um jogo de soma zero, tem uma restrição muito grande, e aí não estou dizendo coisas assim que barrem no concorrencial, no antitrust, não é isso, né, Uhum, conversa entre concorrentes, mas entre os atores mesmo, de compartilharem as suas dores, as suas fortalezas, né, as suas sim. dificuldades, e os pontos de melhoria. Então existe essa dificuldade, então esse é o primeiro ponto. E aí nem vem a ideia da cocriação, né, porque se você não está conversando. Depois, na questão da cocriação,
você tem uma questão que é como é que você vai compartilhar os resultados, né? Ou seja, pô, nós vamos criar uma coisa junto. Como é que a gente vai transformar isso num negócio e como é que vai ser a nossa participação conjunta nisso que vai ser criado? Eh, Ainda não tem modelos no setor saúde que deixem isso muito claro. Então, Uhum. o que a gente vê é que não tem tanta cocriação, ou quase não tem. O que tem é processos de consolidação, né. Então, o que a gente está vendo hoje no setor, operadora de plano de saúde, que está comprando hospital, que está juntando Uhum. com o laboratório diagnóstico e tal. Então, ali dentro, talvez naquela grande organização, você tenha os vários segmentos aí do setor saúde e talvez ainda por ver, eles consigam criar alguma coisa que tenha essa visão mais, do setor como um todo. Mas entre players diferentes, é muito difícil. Culturalmente, muito difícil ainda. Entendi. E sobre automação de processos, de que maneira que ela está sendo implementada nessa área de saúde? Eu acho que é a mesma questão da transformação digital, acho que ela está sendo implementada internamente, Uhum. cada ator ali dentro do seu escopo, está fazendo essa implementação. Ok. Mas entre atores, ela ainda está muito difícil. Existe um ator especificamente onde isso é muito difícil, que é o hospital, né? Principalmente o hospital geral, que é o que a gente tem muito aqui no Brasil, né? O hospital geral é uma estrutura altamente complexa que lida com muitas coisas diferentes, com demandas que por vezes são imprevisíveis, emergenciais. Então, é uma estrutura que consegue funcionar no meio de muita imprevisibilidade. E tem essa cultura de imprevisibilidade, né? E Uhum. por conta disso, tem uma dificuldade de se organizar. Como o hospital ele é muitas vezes o hub de muitas coisas na saúde, essa ausência de organização, padronização dentro do hospital, ela acaba se espalhando pelo resto. E, consequentemente, é muito difícil você criar padrões, interrelacionais no setor saúde. Entendi. E a saúde, ela não acontece dentro de um único ator, né? Você tem atores diferentes que atuam em momentos diferentes, em tratamentos diferentes, diagnósticos diferentes. Uhum. Então, se a gente não conseguir avançar nisso, a gente vai conseguir, está conseguindo melhorar processos internos, automatizar, ganhar eficiência internamente, mas como sistema a gente ainda não está conseguindo avançar. Entendi. E você vê algum movimento de hospitais ou de outros centros de saúde num direcionamento um pouco mais de planejamento de inovação? Eu vejo que alguns hospitais, e é interessante, porque você tem pouco mais disso. Eu vejo em hospitais públicos, por vezes, até porque esses hospitais públicos muitas vezes são ligados a universidades, e Verdade. você tem um espírito de experimentação ali um pouco maior, né? Você tem alguns movimentos de hospitais que estão criando universidades, e talvez a isso também nasça nesses hospitais. Mas o hospital que não está ligado a uma universidade, ao serviço público e tal, ele acaba se vendo muito como: eu sou um prestador de serviço e eu vou aplicar as tecnologias maduras que me forem ofertadas, e aí ele vai aplicando. Uhum. Então, isso é diferente da inovação. Então, o que eu vejo é, hospitais que são mais permeados por esse ambiente acadêmico, eles acabam tendo isso um pouco mais, vamos dizer assim, aflorado. Legal, bacana. Os outros hospitais que são mais uma empresa mesmo e que está ali focado e fazendo muito bem o serviço que está fazendo, Uhum. não tem tanta abertura para experimentações e inovação. É engraçado, né? O setor público, em alguns casos, é mais aberto à inovação do que o setor privado. Bem interessante mesmo. E essa cultura da experimentação, essa cultura da inovação, como que vocês têm feito para cultivar isso na Suprevida? Olha, tem uma coisa que para muitas organizações é difícil. Porém, eu acho que para a organização ser realmente inovadora é essencial, que é aceitar e se apaixonar pelo erro.
né? Porque para você fazer uma coisa diferente, você precisa aceitar que aquilo ali pode dar errado. E Claro. quando der errado, você tem que pegar aquele erro e estudar ele, conversar sobre ele, compartilhar o que aconteceu, né, sem assim culpa, receio, tal. Você Uhum. fala, cara, a gente vai testar, a gente vai errar pra caramba, e dentro desse errar pra caramba, aí a segunda etapa, a gente vai aprender pra caramba. E Sim. aprendendo pra caramba, a gente vai acabar trazendo coisas que com o tempo e com o aperfeiçoamento serão boas, porque também tem um outro fator que a inovação no começo ela é ruim, né? Toda coisa nova é meia rústica, é artesanal, não tem máxima eficiência, você ainda vai aprender como é que você vai fazer aquilo funcionar e chegar num ponto de eficiência, de Uhum. retorno, tal. Então, essa aceitação das coisas que dão errado, que não funcionam bem e tal, por incrível que pareça, é o caminho para a gente chegar em coisas que no futuro vão ser muito eficientes e vão dar muito certo. Então, a E gente acho estimula muito isso, assim, o que eu mais falo lá na Supervida é, cara, a gente tem que errar. Às vezes eu falo pra pessoa, cara, você está errando pouco. Tem que errar mais. Se você está errando pouco, ou assim, ou você está errando e não está percebendo, e não está refletindo e aprendendo com o erro, ou você não está fazendo nada diferente. Então, logo você não está não inovando. tem menor chance de você inovar. Se você tropeçar numa inovação, se você não tentar e errar e aceitar que vai errar, então. Verdade, e é um principal desafio de todas as organizações para trabalhar a inovação, em especial as organizações mais tradicionais. Essa aceitação da falha, essa aceitação do erro, sem a culpabilidade que isso carrega, né? Então, que bom que vocês estão trabalhando isso lá e É que que bom que vocês você têm tem uma essa coisa regra que forte. para você errar tranquilo, né, também, você tem que ter uma delimitação dos danos potenciais do erro, Uhum, né. Então assim, pô, eu não vou errar com um orçamento de sei lá quantos milhões, eu vou errar com um orçamento de milhares, né, porque, pô, se aquilo ali for dinheiro não vou dizer jogado fora, porque é um aprendizado, uhum, mas se aquilo ali não der certo, ok, né, não é fatal. É, sim. então, Ninguém vai falir por causa disso. isso, eu também não vou gerar um dano para uma pessoa irreversível, Claro. tal. Então, assim, também para eu poder fazer isso, eu tenho que ter clareza de qual é o erro, aceitável, não o erro aceitável, porque, né, todo erro nesse sentido é aceitável, mas assim, aonde a experimentação pode ir Uhum, e aonde a experimentação não pode ir. Então, dá um exemplo, nosso caso, pô, supply chain da saúde. Eu não vou fazer uma experimentação, de cadeia de fornecimento com um produto que é essencial para alguém que precisa receber aquilo num determinado prazo, sim. porque, pô, aí o erro é inaceitável. Agora, questões internas nossas, de ferramenta de e-mail, de, sei lá, coisas assim, que a gente pode fazer controladamente, a gente faz. Ou, putz, vou fazer uma tentativa numa coisa dessa, é super essencial. Eu não vou fazer com um produto real para uma pessoa real. Eu vou fazer um teste com alguma coisa que, se der problema, não vai ter uma consequência para ninguém. Então, também existe uma estruturação da experimentação, né. Então, o ponto 1 é aceitar o erro. Ponto 2, ok, já que a gente aceita o erro, vamos definir, como é que a gente faz esse tipo de experimentação, né, e qual é a governança disso. E aí você cria toda uma estrutura para você poder errar sem consequências irreversíveis, né. Uhum, uhum. Beleza, aquele ambiente seguro ali em que você pode Exato, errar né. para experimentar, para Trazendo ganhar trazendo conhecimento. o exemplo, né, da indústria farmacêutica, é o todo o processo de criação, de pesquisa, in vitro, depois teste animal, depois pesquisa clínica Uhum, controlada, nã-nã-nã-nã-nã, é isso. Só que é transpor isso para outras áreas de atividade que você consiga também, ter esse tipo de controle que leva à liberdade de errar, que leva ao aprendizado e que vai levar à inovação, né. entendi. Bacana. E quando a gente fala em telemedicina, como que está a evolução disso e como que isso se integra à área de saúde, à área de medicina e à área farmacêutica? Bom, acho que
Primeiro, para um país como o Brasil, né, e outros países que são continentais também, é muito necessário, né, porque você, não vai conseguir ter todas as especialidades médicas em todos os lugares, e as pessoas podem ter necessidades, indeterminadas, né. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é concordar que é muito necessário. A partir daí, beleza, vamos ver como é que a gente faz. Eh, o que a gente avançou, é na teleconsulta, né, então, e que foi uma coisa que, assim, veio tarde, né, para essa necessidade isso já devia existir muito antes, mas teve resistências culturais do Conselho Federal de Medicina e tal, Uhum. mas ok, conseguimos avançar. A gente está fazendo hoje é teleconsulta, né, que é você por videoconferência conseguir falar com um profissional de saúde. O próximo passo disso, para chegar na telemedicina, é você conseguir ter, telemetria, né, ou seja, esse profissional que está falando conseguir ter dados de saúde para que essa teleconsulta seja mais produtiva, Uhum. e você ter ambientes remotos em que esse processo possa ser acompanhado por profissional de saúde, que não precisa ser o especialista, a especialista médica, pode ser um profissional de enfermagem, alguém treinado para esse tipo de coisa. E aí você consegue ter mais capilaridade, sem risco, e atender mais pessoas. Então, o que eu vejo, assim, a gente está avançando um pouco mais lentamente em telemetria, até porque tem um investimento que precisa ser feito. Acho que esse tema de telemetria vai ser muito impulsionado com o 5G, porque a partir do momento que você possa ter esse nível de comunicação segura, em tempo real, sem latência, ou com baixíssima latência, em todo o país, você começa a viabilizar uma telemetria mais sofisticada em ambientes diversos. E você e aí é um pouco também, ou muito, de política pública, pensar em ter esses ambientes, em que você possa ter outros profissionais com um custo menor e com tempo de treinamento menor, Uhum. para poder suportar essa essa telemedicina. O que eu vejo, assim, de avanço concreto, que já dá para ver, assim, você já tem hoje centrais de análise de exames clínicos que são centralizadas, né, então você tem algumas empresas que você tem os equipamentos em vários lugares, mas quem faz a análise e o laudo está num lugar concentrado. Então isso Uhum. já tem acontecido, mas ainda assim, no varejo, né, vamos dizer, para atender mesmo as pessoas, a gente ainda tem oportunidade de avançar. Eu penso que vai acontecer até por uma questão muito simples, a gente não forma profissionais médicos e médicas em volume suficiente para atender o crescimento da população. Verdade. Então nós vamos ter que achar outros caminhos. Uhum. E esse me parece que é um caminho que vai ser cada vez mais viável e mais barato, então vai acontecer. Interessante. E você comentou sobre o 5G. Quais que são as tecnologias que você vê moldando o futuro dessa indústria? Olha, eu é uma visão minha, eu acho que o 5G ele vai fazer uma revolução, tão grande na nossa sociedade, e em vários segmentos, e saúde é um deles, porque a partir do momento que você tenha essa conexão estável com baixa latência, você pode ter comunicação, em tempo real entre N equipamentos diferentes. Uhum. E você tendo essa comunicação nesse nível, inclusive, você pode ter, processamento descentralizado, né. Esse processamento descentralizado combinado com, a comunicação remota, permite a gente pensar em dezenas de milhares de soluções para dezenas de milhares de problemas que vai desde, carro autônomo até alerta de saúde, marca-passo inteligente, mandando informação para a central de monitoramento. Então, assim, isso tudo, na minha visão, vai ser viabilizado com 5G. Agora, quais soluções vão surgir? A partir do momento que você cria uma infraestrutura, né, eu uso como, exemplo o GPS, né.
a partir do momento que o Al Gore liberou lá o sinal da rede GPS, dos satélites, para uso da iniciativa privada, surgiram milhares de soluções baseadas em georreferenciamento, Uhum. né? Coisas que a gente nem imaginava que podiam surgir, o Waze e por aí vai. 5G vai ser a mesma coisa. É uma infraestrutura que, uma vez que esteja comercialmente viabilizada e disponível, vai surgir um monte de soluções que a gente ainda não tem nem ideia quais são. Entendi. E aí, com esse olho no futuro, assim, a gente falou um pouco de tecnologias. Em termos de habilidade, quais são as habilidades que um profissional que quer estar atuante, que quer estar com sucesso no futuro, ele precisa estar cultivando hoje? Então, tudo vai mudar cada vez mais rápido, né? Então, acho que tudo isso que vai sendo cumulativamente criado vai fazendo com que as novidades elas surjam num ritmo cada vez mais rápido e sejam adotadas de maneira cada vez mais rápida, Uhum, né? Porque a capacidade de disseminação hoje é muito grande com a internet e tal. Então, poxa, como é que a gente vai conseguir, aproveitar tudo isso, né? Aproveitar tudo isso na vida pessoal e especialmente aí na pergunta, na vida profissional. uhum, A gente vai precisar ter uma curiosidade muito grande, né, para poder se abrir a entender, tudo que está surgindo e uma capacidade de aprendizado, focada na aplicabilidade, né. uhum. Então, eu tenho que estar curioso, aprender rápido como eu aplico essas novidades, para que elas sejam alavancas de tudo que eu estou fazendo, porque, se eu não fizer isso, eu vou ficando, né, numa curva, de comparação menos, capacitado que outras pessoas que façam isso. Então, eu vejo isso, é curiosidade, capacidade de aprendizado e esse aprendizado aplicado, né, não aprendizado teórico, é como é que eu aplico as coisas para que elas sejam alavancas em tudo que eu estou fazendo. E isso não Uhum. vai ser na universidade, isso vai ser Sim, as pessoas vão acabar se tornando ou necessitando se tornar cada vez mais autodidatas. As coisas sim. vão aparecer e aí, ah, poxa, talvez alguma coisa eu precise buscar um conhecimento mais formal para me ajudar, ou a empresa possa prover isso, mas nessa velocidade, a grande maioria das coisas é no autodidatismo. Porque se eu for, poxa, eu vou buscar um curso, vai levar um ano. Pô, um ano já mudou de novo. Então, Hum. assim, é interessante, mas se não tiver essa abertura, a gente vai ficar para trás mesmo. E uma abertura constante, né, É a principalmente. curiosidade. Na verdade, quando eu Uhum. digo curiosidade, é assim, é se interessar pelas coisas novas, né. Algumas você vai descartar, algumas você vai olhar, por exemplo, a gente teve aí o metaverso, Uhum. metaverso há um ano, pô, metaverso não deu em nada. Era hype. Era hype que não deu em nada. Porém, uma curiosidade a respeito, cara, o que que é o metaverso? Será que isso aí vai ter alguma aplicação e tal? Até para eu descartar, Sim. até para eu dizer: "Não, putz, acho que isso aí não vai dar em nada, não vou". Eu precisei ter curiosidade, eu precisei aprender um pouquinho a respeito, para ver que não vou aplicar, né. Então e outras coisas, pô, os que o pessoal chama de inteligência artificial, os large language models, né, o Uhum. ChatGPT da vida, tá tendo aplicação, Sim. né, tem para algumas coisas ele é muito útil, para outras não. E assim, a curiosidade me leva, pô, entender, a testar, ver, putz, para isso aqui serve, para isso aqui não serve e tal, e isso vai me tornando cada vez mais, produtivo, né. Sim. E se eu não fizer isso, as outras pessoas vão ficar produtivas e eu não, então é por aí. Verdade. E você vê as empresas e como que você vê as empresas evoluindo nesse sentido, tanto dessa curiosidade de capacitação dessa, eu não digo nem capacitação, mas de preparo desse profissional para essa cultura de aprendizado contínuo, de aprendizado constante, mas também nessa cultura de inovação e de transformação digital ou cultural, digamos assim. E como que a Suprevida se encaixa nesse contexto? Tá, eu vou começar do final da pergunta, acho que para a gente é mais fácil, sendo absolutamente sincero, assim, é uma empresa nova, a gente, nasceu focado
em tecnologia e a gente eh, ainda tem uma cultura de startup, de vamos testar e tal. Então, para a gente é mais fácil. Acho que empresas que já são mais maduras, aí não vou falar nem de porte, são mais maduras, elas têm uma tendência a se fecharem muito no próprio mundo, porque Uhum. tem demandas internas, né? Quem trabalha nas empresas sabe, você tem uma série de demandas, governança, um monte de Sim, coisa ali que te demanda da sua energia para a própria sustentação da empresa. Isso vai fazendo com que, com o tempo, as pessoas virem especialistas na empresa, sim. né. E isso, gera uma barreira, em relação ao mundo externo, Uhum, né. Então, é um nível de dificuldade adicional. Agora, poxa, como é que a empresa pode sair dessa armadilha, não virar uma Kodak, né. uhum. Como é que a empresa faz para sair disso? Eu acho que é criando provocações, né. Então as empresas, por outro lado, mais maduras, por vezes têm mais recursos e tal, e, podem criar, ou estruturas que façam isso, né, ou pessoas missionárias dentro da empresa para fazer isso, tal, né, no seu caso trabalha com Áreas de inovação, área de inovação. inovação, para gerar provocações, Sim. para não deixar esse ciclo ficar tão fechado assim, e aí, putz, provocações N, né, contato com startups, contatos com outras tecnologias, a própria provocação mesmo, rodas de conversa, podcasts. Podcast. Coisas assim que façam com que as pessoas estejam lá dentro, mas não fechem essa janela, para o mundo externo, Sim. né. E aí, essa abertura vai arejar, né. Certo. Então, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa, e eu queria entender, assim, como que a vida do paciente vai ser impactada por toda essa revolução da inovação e essa revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje? Olha, eu vejo que uma coisa que é um driver importante, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né, tanto pelos avanços na saúde, mas avanços em saneamento, segurança, outros avanços. E as pessoas não só estão vivendo mais, como elas querem viver melhor, Claro. né. Então a pessoa ela não quer ter longevidade sem qualidade, né, ela quer ter longevidade e qualidade. Isso gera uma pressão para que o sistema de saúde dê suporte a isso, Claro. né. Então, você tem essa pressão de um lado. De outro lado, você tem uma série de tecnologias que estão surgindo o tempo todo, né, e cada vez mais rapidamente, que nem todas, mas algumas podem atender a essas necessidades. Então, a gente vai ver cada vez mais o surgimento de soluções para essa longevidade com qualidade. Na minha visão, que ela aconteça fora dos hospitais, né, porque você não tem longevidade com qualidade morando dentro do hospital. Então, para que a pessoa consiga ter isso na sua própria residência, ou consiga ter um monitoramento melhor da sua saúde, ou consiga ter soluções ali para suas dificuldades e para se manter bem, estável, fora da estrutura hospitalar. Então, olhando essas 2 coisas combinadas, né, surgimento de tecnologias e a necessidade e desejo das pessoas, eu vejo a saúde cada vez mais dentro da casa da pessoa, né, e não tanto centralizada nem no profissional de saúde, nem na estrutura hospitalar. Eu acho que tem algumas outras coisas que também têm avançado bastante, e aí pensando mais especificamente na indústria farmacêutica, né, a gente tem aí aplicação de inteligência artificial em desenvolvimento de novas moléculas, a gente tem, a biotecnologia, medicina personalizada, então uma série de coisas que não são de hoje, mas que vão frutificar cada vez mais ao longo do tempo. Uhum. Então você vai ter esse ciclo da pessoa vivendo melhor, mais e, portanto, demandando mais, e eu vejo isso acontecendo muito mais fora dos hospitais do que dentro hoje. Então, o nosso conceito de sistema de saúde, ele vai estar cada vez mais abarcando essa vivência dentro da casa das pessoas e não só no que a gente conhece hoje como serviços de saúde tradicionais, vamos dizer assim. Entendi. Então, esse novo estilo de vida nosso
né, de querer viver melhor e de ter condições para isso, né? Principalmente essa questão da gente estar vivendo mais, isso tudo impulsiona cada vez mais inovações nessa área de saúde e hospitalar, mesmo que não seja o foco hospitalar, mas que ele também dentro Sim, dessa e perspectiva. mesmo dentro também quando eu digo assim, a pessoa ficar menos no hospital, não quer dizer que a inovação não vai estar no hospital, mas ela vai Uhum, estar para que a pessoa fique menos no hospital. sim, Então também a resolutibilidade vai aumentar, para que a pessoa, se precisar, vá ao serviço de saúde, mas não fique lá um tempão em tratamento, tal, que ela consiga ou se recuperar rapidamente ou fazer o resto do tratamento em casa. Então uhum, não acho que esse hospital vai deixar de ser importante, ele vai continuar a ser. Porém o nosso convívio com o hospital, ele vai ser mais curto. E entendi, para isso a gente precisa de tecnologia que permita isso, né. sim. Então vai ter tecnologia para todos os lados. A questão é que, o cuidado com a saúde, ele vai estar muito mais conosco o tempo todo e a Uhum. tecnologia dando suporte para isso. E muito na prevenção também, imagino. O maior desafio de prevenção é comportamental, Entendi. né, então há muitas doenças crônicas e tal, o comportamento das pessoas, além da genética e dos eventos externos, tem um papel importante, né. Então por exemplo, eu tinha uma esperança muito grande que, poxa, após a pandemia as pessoas vão estar mais ciosas da própria saúde e tal, e vão se cuidar mais e nã e isso foi logo um pouco depois e foi se perdendo, né, saúde é uma coisa assim, a gente só percebe a importância dela quando deixa de ter, Sim, né. Então eu vejo que o desafio da prevenção, ele é ainda é mais muito mais comportamental. cultural do que Você não vê nenhuma de tecnologia. tecnologia ou Eu inovação suportando nessa eu acho prevenção? que a Ou nessa conscientização, eu acho talvez. que tem, acho que Hum, assim, a tecnologia que fique mais simples e dentro do nosso dia a dia, e que permita a gente ter mais consciência das nossas condições de saúde, ela pode ajudar. Então, uhum, poxa, os vestíveis, né, a pessoa que tem ali alguma coisa, e aí tem mil, né, tem o relógio, mas também tem agora a anel que faz monitoramento, coisa que faz monitoramento do sono, estão há muito tempo tentando fazer tatuagem que possa medir índice glicêmico, esse tipo de uhum, coisa. Essas coisas se tornando dia a dia, e fáceis e dia a dia, a pessoa se torna ciente, não vou dizer consciente, mas pelo menos ciente. A entendi. ciência é uma etapa da consciência, que é uma etapa da mudança de comportamento. Então, eu acho que sim, a partir do momento que você tenha mais informação sobre o seu estado de saúde, uma parte das pessoas vai passar a se preocupar mais com causa e consequência e ser mais preventiva. Acho que vai acontecer, vai demorar um pouquinho mais, mas vai Legal, acontecer. bacana. E Rodrigo, então, para a gente fechar, finalizar aqui nosso podcast, que dicas você daria para as empresas que estão iniciando essa jornada de inovação? Olha, acho que é buscar aceitar a questão do erro, dar conforto para que as pessoas possam errar dentro da empresa. O dar conforto significa também criar, né, parâmetros e uma governança para que os testes sejam feitos, talvez atribuir um orçamento para isso, e ter provocadores dentro da empresa, áreas de inovação, pessoas que façam com que essas janelas estejam sempre abertas para as novidades. Bacana demais. O Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, por esse bate-papo super leve, super bacana e super cheio de conteúdo nesse tema que é tão relevante para a gente. Gente, agradeço vocês também por estarem assistindo mais um episódio nosso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido um conteúdo relevante, um conteúdo que agregou aí para vocês. E não percam o nosso próximo episódio. Um grande abraço, até mais.